Agostinho, e nós vamos falar muito da temática, né, do programa em si, que é o sucesso. E aí, quando a gente fala em sucesso, realmente ele envolve aí, no caso dos empresários, o mundo corporativo. Tá? Fala um pouquinho da sua entrada no mundo corporativo. Olha, eu quando terminei a época de teatro, eu cheguei em casa. O teatro, desde aquela época, não dava dinheiro para muita gente, né? Eu cheguei em casa com uma mão na frente e outra atrás, fiquei 3 dias dormindo, e meu pai me acordou e falou: filho, está na época de você trabalhar de verdade, vai procurar um emprego. E me jogou um jornal de domingo, daqueles que tem classificado de emprego, desse tamanho o jornal, só de classificado, e me colocou na mesa de castigo para ler. Você vai ler isso aí. 23 anos na época, né? 23 anos na época. Para ler. Então você imagina um rapaz de 23 anos com o pai do lado lendo um jornal de classificados procurando emprego. Eu entrei numa empresa de pneus, né, que me chamou a atenção, que também dava carro e podia viajar pelo Brasil. Fui ser inspetor de pneus. Okay. E lá, sendo inspetor de pneus, eu comecei a fazer trabalhos de borracheiro, trabalhos de mecânico, comecei a aprender sobre suspensão. Você sabe trocar um pneu com facilidade, então? Hoje sim. Não sei se ainda troco com facilidade, né? Mas até 1 ano e meio, 2 anos atrás, você sabe bem. Sim, né? Quando veio, inclusive pneu, eu estou falando de pneu de caminhão, pneu de ônibus, pneu agrícola, não estou falando de pneu de passeio, não. Estou falando do pesado mesmo, aquele pneu que você fica parado do lado dele, te bate na tua cintura, o agrícola que vem no ombro. Então, isso daí eu aprendi a trocar muito, visitei usinas, visitei fazendas, trabalhava com a manutenção dessas empresas, o que me provocou a aprender um pouco mais sobre produto, sobre características de produto, sobre características do cliente, que no caso eram os veículos, e como unir as coisas. E aí eu comecei a verificar a forma como me ensinavam e como eu poderia facilitar esse ensinamento para as outras pessoas. Foi aí que eu comecei a gostar do treinamento. Bacana. E aí eu comecei a trabalhar com treinamento. Legal. Bom, Agostinho, e quando você levava, sei lá, 1 hora para trocar um caminhão de... um pneu aí desses de caminhão ou de trator aí, e você assistia uma Fórmula 1 lá, e o pessoal trocava o pneu em alguns segundos lá, não ficava meio chateado, não? Falava, pô, alguma coisa... Muito chateado, eu pensava, por que não me dão essa equipe e por que me dão essas ferramentas? Porque seria muito mais fácil para a gente trocar. Mas hoje, na Fórmula Truck, o pessoal até tenta fazer isso daí, né? Eu falei, pô, agora que tem Fórmula Truck, que tem ferramentas, tem equipamentos, tem tudo, eu já não estou mais na área. Fazer o quê? Mas é bem lembrado. Tá. Quando a gente pergunta sobre primeira aula, essas coisas, normalmente o pessoal já fala sala de aula, né? Você me comentou um dia sobre sala de aula num ônibus. Isso é verdade mesmo? Grande lembrança essa. E isso eu devo, eu estou citando o nome das pessoas porque realmente essas pessoas foram marcantes na minha formação profissional. Isso eu devo a 2 pessoas, Osmar Toselli e Pedro Moton. Osmar Toselli chegou para mim e falou: você vai viajar até Campo Grande, vai visitar essa frota e você vai dar sua primeira aula lá. Como fazer manutenção de pneu e dirigir com segurança. Eu fui para Campo Grande, dirigindo uma Brasília branca, ano 78 mais ou menos, uma velocidade fantástica, top de 100 km por hora. Né? Barulho dentro do carro? Nossa, fantástico, fantástico. A gente aumentava o som do rádio, fita cassete, não tinha CD, não tinha nada. E fomos embora. Não, e também algumas estradas lá não pega rádio. Não pega. Não pega rádio. Então a gente viajava uma boa parte do tempo sem ouvir nada. E fui eu e o Pedro Moton para lá, slide, aqueles de vidro ainda, feito a nanquim, né? E fomos dar a primeira aula. Chegamos lá, onde que fica a sala de treinamento? O rapaz apontou no fim do estacionamento. Nós procuramos, não tinha nada. Tem um ônibus lá. Sim, já está preparado, tem até a tela.
Rapaz, Campo Grande, 11 horas da manhã, uma lua de 34, 35 graus fora, dentro do ônibus sem ar-condicionado, estavam seus 42 graus, entraram 20, 25 motoristas e o Pedro foi dar a primeira aula. Eu falei, Pedro, eu nunca dei aula na vida de pneu, vai ser a primeira. Ele falou, senta aí e veja. Então eu assisti a primeira aula, cada aula 40 minutos. Assisti a segunda, entraram mais 20 pessoas, o terceiro grupo entrou. Aí ele chega, eu quero apresentar para vocês o seu instrutor. Eu olhei para a cara dele e falei, você não vai fazer isso. Ele falou, já fiz. O Porcino vai vir dar aula. E daquela época começou a me chamar esse dia ele começou a me chamar de Porcino. Eu deixei de ser José Antônio para ser Porcino no mundo corporativo. E eu dei minha primeira aula. Além da temperatura, tinha o suor do desespero de estar falando pela primeira vez. Mas foi fantástico. A hora que acabou, saí correndo e fui para o banheiro. Mas foi muito bom, foi muito gostoso. Daí para frente foi tranquilo. Daí para frente não parei mais. Tá, ó. Ô Porcino, e falando em idiomas, como foi a sua primeira aula de espanhol? Isso foi uma trampa que me fizeram. Uma trampa, um grande argentino, o senhor Gustavo de Fili. Foi em Campinas. Em 84, por essas aulas que eu dava no Brasil todo, ele tinha o primeiro grupo de analista de pneus espanhol. De língua espanhola, desculpa. Certo. Né? Então, tinha gente de todos os países aqui da América do Sul e eu ia dar aula de mecânica. Então ele falou, olha, mecânica, não se preocupa muito, você mostra as peças, eu te escrevo como é o nome da mecânica, da peça em espanhol, você fala, ele me treinou a falar e tudo mais. E eu caí na primeira do Pedro Moton e caí na segunda dele. Fui para dentro da sala de aula, ele dando aula, e eu só mostrava, falava uma coisinha ou outra, ele traduzia, aí entra a secretária dentro da sala, num hotel em Campinas, um hotel 5 estrelas, e a secretária chega para ele e fala, tem um telefonema para o senhor da direção da empresa. Ele sai, Porcino, por favor, dá para você continuar a aula para mim com ele, são 5 minutinhos só. Já não era mais slide, eram transparências, né? Então eu ia trocando as transparências em espanhol, falando com o pessoal, 5 minutos, o relógio lá na frente, eu olhava, 6, 7, 8, 10, 15 minutos, o homem não veio, eu continuei a aula. Né? O exercício que eu tinha dado para as pessoas já tinha terminado, então eu continuei a aula, fui no portunhol tranquilo. Saí para o coffee break, fui na sala dele, olhei e falei, já terminou o telefonema? Ele falou, que telefonema? Eu falei, como? O diretor veio, chamou o senhor não voltou para a aula? Ele falou, não, isso eu tinha combinado já com a secretária para deixar você lá dando aula, porque senão você nunca ia começar a dar aula em espanhol na tua vida. Foi a minha primeira aula de espanhol, porta de entrada para ser transferido para o México. Um ano depois eu estava dando aula no México, nunca mais esqueço que eu devo agradecer esse homem, porque minha vida internacional estava começando naquele dia. Beleza. Então foi aí que você começou a sair para o exterior, então. O México foi a porta de entrada. O México foi a porta de entrada. Depois desse trabalho que eu fiz com ele, depois de estar dando aulas toda semana em um outro idioma, o pessoal começou a pedir, olha, manda o Porcino para dar aula aqui, porque eu não tenho condição de mandar 10 funcionários para o Brasil, então é mais fácil mandar o Porcino aqui, a gente paga a despesa, paga tudo. Aí fui, primeira aula foi em Lima, Peru, logo depois foi em La Paz, na Bolívia, e eu precisei ficar em La Paz, na Bolívia, o primeiro dia parado no hotel, né? Que 4.000 e poucos metros de altitude. Sim. Cheguei, peguei minha mala, carreguei 5 metros, pus no chão e falei, daqui eu não saio. Não consigo dar mais 2 passos. Daí para frente, eu comecei a tomar uma atenção muito grande e me preparar para a cultura de cada país que eu ia visitar. Maravilha. Isso é um grande aprendizado. Exatamente. Né? Então não é simplesmente chegar e falar, oba, sou um brasileiro que veio aqui ensinar. Não. A gente vai ensinar, mas a gente vai aprender muito com eles para poder ensinar o que realmente eles precisam aprender. E aí, cada viagem eu procurava conhecer tudo de todos os países.